Vamos então começar o 21, que deveria ter sido no domingo, porém não deu. Mas não tem problema, nós temos só mais 10 dias de leitura de devocional e depois acabou. E aí eu vou ver o que o Senhor quer de mim, se nós vamos continuar, se nós não vamos continuar, como é que vai ser feito essa questão da leitura, se vai ser dessa mesma forma, se não vai ser, se vai ser estudo. Eu não sei, vamos ver conforme o Espírito Santo direcionar. Estamos nessa leitura desde março, então lemos março todo, lemos abril todo, lemos maio todo, estamos lendo junho todo. Seria interessante ler julho e agosto, pelo menos 6 meses aqui com vocês, né? 6, 7? Não sei. Vamos ver o que o paizinho quer. Novamente, sei que chegou agora. Bem-vindo. Estamos lendo Provérbios diariamente, lendo um capítulo e marcando os versículos que mais nos marcou. Então, nós temos anotado aqui o que nós temos aprendido com a palavra, o que aprendi. Tá, tô escrevendo, falando, maravilhoso. O que nós podemos aplicar, o que nós precisamos mudar, pelo que nós somos gratos. E é isso. E aí, diariamente eu venho aqui conversar com o pessoal sobre isso e pedindo eles para também anotarem, que vocês sintam à vontade, que vocês orem. Vou ver o que o Senhor quer para a próxima estação. Então, talvez seja focado em oração, talvez estudo de libertação. Não sei, compartilhe aqui vocês. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários. Você que está vendo essa live do YouTube. O que vocês acham interessante trazer aqui? Gente, lembre-se que eu faço essa live. Tô fazendo essa live hoje no Instagram. E aí ele fica salvo no Instagram e eu compartilho aqui no YouTube. Não consigo fazer somente no YouTube porque eu não tenho inscritos suficientes. Então, se você vê e ainda não se inscreveu, se inscreva. Porque a minha vontade é de focar e fazer mais aqui no Instagram. Mais no YouTube do que no Instagram, tá? Só que eu preciso de inscritos para poder fazer isso. Então, você que está acompanhando, você que tem gostado ou te tem abençoado, se inscreva aqui, peça para os seus colegas se inscreverem. E deixa aqui um comentário o que você acharia interessante de nós abordarmos aqui em relação à leitura. Oração, estudo de libertação, estudo da palavra, devocional, do mesmo estilo. O que vocês acham interessante? Deus ainda não me deu nenhum direcionamento. Então, estou pedindo aqui a ajuda de vocês para saber. Temos aí 10 dias, Provérbios acaba no 31, e aí acabando no 31, nós vamos iniciar no mês que vem. Bom dia, vida. Nós vamos iniciar no mês que vem. E aí eu preciso saber de vocês o que vocês acham interessante, o que vocês querem ver aqui também, para nós darmos prosseguimento, se sim ou se não. E aí eu volto a falar. O meu objetivo é focar mais no YouTube. Só que eu não consigo. Então eu tenho que ir pro Instagram também. Tá, bora lá começar a ler o 21, porque senão meu tempo aqui no Instagram vai encerrar e a live vai finalizar. Provérbios 21. Bora lá. Como um canal guia a água do rio, assim também o Senhor guia o pensamento do rei. Ele dirige para onde quer. Cada pessoa pensa o que faz está certo, mas o Senhor quem julga as intenções. Eu vou marcar aqui.
essa. 3. Fazer o que é bom e justo agrada mais ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Bora lá. Reis. 1 Reis. Não lembro o capítulo. 1 Reis. Saul é desprezado pelo Senhor, rejeitado pelo Senhor, porque Saul não quis esperar o Senhor para dar o comando através de Samuel, o que ele deveria fazer. Samuel, para quem não conhece a Bíblia, não conhece o contexto, Samuel era um sacerdote. Ele era um profeta da casa de Israel. E ele que fazia os sacrifícios perante o Senhor. É o sacerdote que se apresenta perante o Senhor. Saul era rei naquela época, não quis esperar Samuel chegar, se apressou e fez sacrifícios. E o Senhor disse claramente para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. Aí que vem o termo, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a gente não entende. Quer dizer o quê? Naquela época se fazia sacrifícios para a remissão dos seus pecados. E aí o Senhor vai e fala para Saul, eu prefiro 1000 vezes que você me obedeça do que você... Vou falar no linguajar de hoje. Eita, a dicção está maravilhosa. Eu prefiro 1000 vezes que você me obedeça. Tô falando que a dicção tá maravilhosa. Eu prefiro 1000 vezes que você me obedeça do que você jejue, do que você ore, do que você ore à madrugada, 10, 3, 14 horas, que você faça 10 horas de jejum, que você vá ao monte, que você... Essas são as disciplinas que o pessoal mais faz. Eu prefiro 1000 vezes que você me obedeça do que sacrifique. Então me obedece. Se você me obedecer, é melhor. Eu aceito muito mais a obediência do que o jejum de 10 horas, do que subir um monte e ficar 5 horas lá orando, do que orar 10 horas de madrugada. É melhor você me obedecer. É muito melhor. E aqui já tá falando. Fazer o que é bom e que é justo agrada mais ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, seja boa, seja justo, obedeça ao Senhor. É melhor do que você fazer sacrifícios. É melhor do que você sacrificar. 4. O olhar arrogante e o coração orgulhoso são os pecados que guiam os maus. Nossa, vou marcar essa, hein? Planos cuidadosos dão bons resultados, mas feitos com pressa levam à pobreza. Ai, que o Senhor fala que você deve o quê? Ter inteligência para planejar suas coisas. 6. A riqueza conseguida enganando os outros desaparece depressa e leva à morte. Nós já falamos aqui também várias vezes sobre isso. A maldade dos maus os leva para a morte, porque se recusam a fazer o bem. Os maus querem sempre enganar os outros, mas os bons são honestos e justos. É melhor viver no fundo do quintal do que dentro da casa de uma mulher que está sempre discutindo. Ai, eu gosto da minha versão, vou anotar para você. Melhor morar no canto do eirado do que junto a uma mulher rixosa na mesma casa. O que tá dizendo? Rixosa é briguento. Eu já tenho aqui, vocês não falarem, eu já tenho aqui marcado o 9, briguenta. O que Deus está falando? É melhor você morar no quintal, é melhor você morar em qualquer lugar do que com uma pessoa briguenta. Por quê? Com uma mulher briguenta. Porque ninguém aguenta mulher briguenta. Eu já fui mulher, não sou briguenta, na verdade não, eu só era, né? Eu era nervosa. Um pouquinho briguenta só. Mas já falei pra vocês que eu nunca fui barraqueira. Eu não gosto de barraqueira porque eu acho feio. Acho baixo. Mas já falei aqui que... Calma, o limite. Mas já falei aqui que eu ficava na minha. Mas se você fosse uma pessoa que gostasse de brigar, viesse para discutir comigo, eu não ficava calada. Eu era esse tipo de pessoa. E aí eu fui entendendo que é melhor você ficar quieta. E aí eu fui entendendo também que você ser uma mulher briguenta é horrível. É melhor você morar no quintal. Deus está falando, é melhor 1000 vezes você ser um sem-teto, né? Morar no quintal, do que estar com uma pessoa briguenta dentro de casa. Por quê? Porque a pessoa briguenta gosta de arrumar confusão pra tudo. E é chato, né? Depois eu fui percebendo, falei, gente, é chato. Mulher que fica falando o tempo todo, brigando o tempo todo, é chato.
Quando eu vejo que assim, geralmente só na TPM, né? Quando eu vejo que eu já tô meio chata, assim, eu já fico... Aí já me resguardo, né? Pra calar a boca. 10. A pessoa má só pensa em fazer o mal. Não tem compaixão com ninguém. Castigue quem não tem respeito pelas pessoas. E servirá de exemplo para todos. Uma pequena repreensão é suficiente para o sábio aprender. O Deus justo considera o que acontece na casa de quem não é justo e condena a ruína. Quem recusar ajudar os pobres também não será ajudado quando precisar. 13. Um presente dado em segredo acalma a ira, mas oferta às ocultas aplaca a maior fúria. Quando se faz justiça, os justos se alegram, mas os maus ficam com medo. Quem se afasta da sabedoria caminha para a morte. Quem ama os prazeres acaba na pobreza. Quem ama o vinho e os perfumes nunca ficará rico. Gente, grava isso. Nós temos a tendência de querer aproveitar muito, eu mereço, eu vou fazer isso porque eu mereço. E o Senhor fala que aquele que ama os prazeres acaba na pobreza. O que isso quer dizer literalmente? Não literalmente, né? Mas o que isso representa? Às vezes nós somos muito fracos, porque nós queremos sempre comer fora, nós queremos sempre passear, nós queremos sempre ter uma roupa bonita, nós queremos sempre... quem é solteiro e vive uma vida avassaladora, queremos sempre estar nos relacionando, fazendo a nossa vontade da nossa carne, porque fala que nós temos necessidades, principalmente homens, né? Fala que tem necessidades. E aí, Deus está falando aqui, que se você ama mais os prazeres, você vai ficar pobre. Porque você está gastando todo o teu dinheiro em prazeres momentâneos, em coisas para te preencher. Que no fundo vão tirar o seu dinheiro e não vão te preencher. Então, assim, a vida de bebedeira, a vida de ficar saindo pra balada, de ficar se relacionando sexualmente com qualquer um, de ficar fumando, isso tudo é prazer, tá? Ficar comendo demais, que aí você entra na glutonaria. Bom dia, Mônica. Você, sei lá, gosta de ficar comprando demais, compra roupa demais, compra coisas desnecessárias. A palavra do Senhor diz que quem ama os prazeres acaba na pobreza. Quem ama demais o vinho, no caso, quem gosta de beber, e os perfumes, nunca ficará rico. Deus está falando aqui de financeiro, óbvio, mas está falando que se você é mais inclinado aos prazeres, você está dizendo literalmente quem governa você. E às vezes nós temos a percepção de, eu quero ter as coisas, eu quero curtir, eu quero aproveitar. Só que você não percebe que você acaba se tornando um escravo daquilo, que é escravo dos seus prazeres, escravo das suas vontades, porque aquilo não é nem necessidade. E aí você acaba com o seu dinheiro, porque o seu dinheiro vai pro ralo e você não se preenche. Então, não tem o que fazer. Bom dia, Mônica. Estamos lendo Provérbios 21. Agora nós estamos no 18. Caso você queira acompanhar, sinta-se à vontade. Se não quiser, não conseguir acompanhar, tá lá no YouTube, tá? Caso você queira acompanhar, nós estamos fazendo toda a leitura lá no YouTube. 18. O mal é dado em pagamento pelo bom, e os infiéis são pagamento pelos justos. É melhor viver no deserto do que uma pessoa que nunca está satisfeita e está sempre discutindo. 19. Só para falar para vocês que eu também marquei. A minha versão é melhor.
é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa. Porque nessa versão que eu li, estava falando que com uma esposa que nunca está satisfeita, sempre está discutindo. Então aqui está falando sobre rixosa e raivosa. Imagine, bora lá, você que mora no Rio de Janeiro ou você que está aqui hoje em dia na Europa. Nós estamos passando por uma onda de calor aí imenso. Você imagine 40 graus, que é o comum lá no Rio de Janeiro. Você no centro da cidade, você não tem água, você não tem nada. Aquele deserto, aquele secou, aquele calor queimando o seu cérebro. O Senhor fala que é melhor morar no deserto do que morar com uma pessoa que vive insatisfeita e sempre discutindo. Olha a comparação. É melhor você viver no deserto do que com uma pessoa que está sempre insatisfeita, sempre discutindo. Na minha versão fala rixosa e iracunda, que é no caso raivosa. É melhor você viver num calor do deserto do que com uma pessoa que vive discutindo, com uma mulher que vive discutindo. E aí eu acho engraçado a passagem dizer sobre a mulher discutindo, porque eu acho que realmente a tendência de discutir, de brigar mais, de estar sempre mais insatisfeita, de sempre arrumar... como eu posso falar? Defeitos. Dá pra perceber que é uma personalidade nossa, né? É uma característica, na verdade, da mulher. Porque a Bíblia fala várias vezes sobre a mulher brigona, sobre a mulher rixosa, sobre a mulher insatisfeita, sobre a mulher. Porque Deus nos criou, então Deus sabe melhor do que ninguém como nós somos. Então, se ele está falando várias vezes que é uma característica da mulher, nós temos que observar que isso é natural nosso e nós não devemos deixar que isso nos domine. Então, nós temos que lutar contra esse tipo de comportamento. Então, isso é um conselho para nós mulheres, que temos a tendência a reclamar mais, a ser mais insatisfeita. Nós temos de lutar contra esse comportamento que é da nossa personalidade, que é basicamente de nós, né? Não ser brigosa, não briguenta, não ser reclamona, não ser rixosa, não ser raivosa. Então, quando perceber que nós estamos caindo nesse comportamento, vá lá para a palavra e fala, não, eu não sou isso, não, eu vou ficar quieta, não, eu não vou reclamar, não, eu não vou falar. Porque Deus repreende esse tipo de comportamento. Vamos finalizar. Eu acho, a vizinha tá em cima, então se vocês ouvirem um barulho, releve, tá? Bora. Provérbios 21:20. O sábio guarda na sua casa os seus tesouros e o azeite. Mas quem não tem juízo gasta tudo que tem. Deixa eu marcar. 21. Quem procura fazer o bem e ter amor fiel encontrará vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba as muralhas que eles confiam. 23. Quem tem cuidado com o que diz e com o que fala não terá problemas na vida. Vou marcar o 23 também. 24. A pessoa orgulhosa gosta de zombar dos outros e faz tudo com grande arrogância. Vamos marcar o 24. Eu já falei aqui que Deus fala sobre você envergonhar o outro, de você zombar do outro. É castigo. Deus penaliza isso. E às vezes, novamente, né? Para finalizar, às vezes nós fazemos certas brincadeiras que as pessoas se sentem envergonhadas, certas falas que as pessoas se sentem envergonhadas. E o Senhor fala que nós não devemos ter esse tipo de atitude porque é pecado. E às vezes nós temos a tendência de achar que pecado é somente beber, pecado é só matar, pecado é só trair. Mas não, zombar do outro também é pecado. Deixa eu acelerar aqui porque eu tenho 10 minutos para finalizar. 26. 25. O preguiçoso morre de fome porque não quer trabalhar. O preguiçoso passa o dia desejando o que não tem, enquanto o justo reparte tudo o que tem. Vou marcar isso também. 27. O sacrifício dos maus não agrada a Deus, especialmente quando lhes oferecem com más intenções. A testemunha falsa será destruída, mas quem contar a verdade sairá ganhando.
O mal finge que está seguro, mas o justo sabe o que faz. Não há sabedoria, nem inteligência, nem qualquer plano que possa contrariar a vontade do Senhor. O exército pode estar preparado para a batalha, mas a vitória só depende do Senhor. Então eu vou colocar aqui, para mim, um versículo que mais me marcou. Vamos lá para nós finalizarmos, porque o problema do Instagram é isso, que ele tem limite de live, por isso que eu quero aumentar no YouTube, que assim eu consigo fazer sem limite. Mas bora lá, versículo que mais me marcou. O exército pode estar preparado para a batalha, mas a vitória depende do Senhor. E os 2 versículos que falam sobre as mulheres, né? 21, 19 e 9, que fala que é melhor morar no canto do quintal do que junto de uma mulher briguenta em casa. Isso já estava marcado na minha Bíblia. E o 19 fala que é melhor morar num deserto do que com uma mulher rixosa e raivosa. Então, para mim, os versículos que mais me marcaram foram esses. Fora outros que eu marquei aqui, mas eu vou deixar somente esses. E aí, por que esse versículo me marcou? Porque fala sobre o nosso comportamento, mulher, né? Nosso comportamento que não agrada a Deus. E pode destruir o nosso lar. O que eu aprendi? Eu aprendi que ninguém gosta de pessoa briguenta. Que nós devemos ser pacificadores. Devemos ser pacificadores e sábias. E eu não tô falando de pessoas que apanham novamente, né? Que não tem opinião, que o marido faz o que quer e a pessoa não se posiciona. Não, eu não tô falando disso. Eu tô falando de mulher que só vive reclamando no ouvido do marido, que gosta de arrumar uma confusão, que gosta de brigar, que nada tá bom, que nada tá bem, que só reclama, que só critica. É esse tipo de mulher. Eu não tô falando no caso de um homem que é abusivo, que briga, que grita, que agride. Não, tá? Isso é outra coisa. Outra coisa. O que eu preciso mudar? Dentro desse contexto, de acordo com as palavras que foram escritas aqui, eu acredito que eu preciso confiar mais no Senhor, fazendo ligação com o versículo 31, porque os planos só Ele pode executar. Porque só Ele pode vencer as minhas batalhas, só o Senhor pode vencer as nossas batalhas. E aprendi também nesse contexto que eu devo ser uma mulher sábia, então que eu preciso mudar diariamente. Ser mais paciente diariamente, né? Ser mais paciente diariamente. E sábia com as minhas palavras. Isso, estou falando de mim, tá? Depois vocês leem, vocês podem ler depois e ver o que vocês acham de acordo com os versículos que mais marcaram vocês, tá bom? Como eu posso aplicar isso hoje? Não sei. Algo pelo qual eu sou grata.
eu sou grata. Hoje eu vou colocar que eu sou grata pela vida do meu marido. Meu marido é uma pessoa muito paciente, graças a Deus. Muito calmo. Como eu posso aplicar isso hoje para nós finalizarmos e orar? Falta 5 minutos. Como eu posso aplicar isso hoje? Não sei como eu posso aplicar isso hoje. Ok. No último versículo aqui fala sobre o exército pode estar preparado para a batalha, mas a vitória depende do Senhor. Então, como eu vou aplicar hoje? Pegar os meus planos e projetos, anotar tudo, já tenho anotado alguns, e apresentar e entregar ao Senhor. Pois só Ele é capaz, a vitória só Ele pode dar. Então, se o Senhor quiser que eu realize, concretize os meus planos, Ele fará. Se Ele não quiser, Ele não fará. Então não depende de mim, depende dele. E é isso, a leitura de hoje, que foi referente ao dia 21. Obrigado vocês que participaram, obrigado vocês que estão participando, vocês que estão aqui comentando, vocês que estão vendo. Eu me sinto muito feliz, de verdade, em poder estar aqui lendo com vocês, aprendendo junto com vocês, porque, novamente, eu já li Provérbios, já li esses livros que nós estamos lendo ao longo desses 4 meses, mas eu li de uma outra forma. Eu li e agora eu tenho lido e estudado. Então eu tô, de verdade, né? Literalmente, lendo e estudando com vocês. Então, eu tô aprendendo muito mais lendo junto com vocês, porque eu tô aprendendo e eu tô aplicando. E eu acredito que tudo tem um propósito, né? Então, eu me sinto muito honrada por isso, tá? Obrigada a vocês que têm acompanhado. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês, de verdade. Que Deus consagre, que vocês consagrem os seus planos e seus sonhos ao Pai, pedindo para Ele o direcionamento da vida de vocês. Tudo que vocês fizerem, consagre primeiro ao Senhor, entregue primeiro ao Senhor. Eu agradeço vocês que têm acompanhado esses últimos meses. Tenham pensado, vou voltar, tá? Se o Senhor permitir. Quero trazer histórias de testemunhos aqui. O meu objetivo, eu queria inicialmente trazer documentários. Vamos ver mais para frente, se o Senhor me permitir, porque documentário precisa de um investimento maior em relação à cenografia. Então, edição, câmera, microfone. E neste exato momento não tenho como. Tenho o meu celular, que é bom, mas também não consigo fazer grandes coisas com ele. Mas tenho interesse de trazer aqui para a roda conversa, estilo podcast, que eu amo, trazer testemunhos e trazer documentários. Então, orem por mim. O canal não é para mim, o canal quem me deu foi o Senhor. E o objetivo aqui é sempre glorificar o nome do Senhor, tá? É isso. Tanto é que não tem meu rosto, não tem meu nome, não é vinculado ao meu Instagram. Eu só faço aqui no Instagram para poder direcionar para lá, então não tem vínculo com o Instagram.
é somente porque Deus me deu realmente esse projeto. Então esteja em oração por mim. Amém? Obrigada, tá? Vocês são incríveis. Vamos orar. Agradeço, Senhor, por essas vidas que aqui têm estado durante esses dias. Quem chegou agora, quem está chegando, quem vai chegar, aqueles que já estão acompanhando, aqueles que chegaram agora, que o Senhor derrame sobre a vida deles graça, sabedoria, que o Senhor venha desvendar as vendas dos seus olhos, os tampões dos seus ouvidos, que o Senhor possa trazer revelação da palavra, o confronto da palavra, que possa gerar transformação, que possa gerar mudança, mudança de rota, mudança de caminho, mudança de caráter, que nós possamos ser moldados e moldados pela palavra do Senhor dia após dia, diariamente. Que o Senhor venha nos confrontar, mas que o Senhor venha nos confortar também, porque a palavra do Senhor é conforto. O Senhor é o nosso conforto, o nosso abrigo, o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então traga o conforto para aquele que precisa de conforto. Traga confronto para aquele que precisa de abandonar o pecado. Mas que principalmente o Senhor venha estar conosco, nos direcionando, nos trazendo o seu amor que preenche, o seu amor. Que nós venhamos ter revelação de quem o Senhor é dia após dia. Eu te peço sabedoria no caminhar, nas minhas decisões, nas leituras, no aprendizado contínuo. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade, por essas vidas. Que os anjos continuem conosco, nos guardando. Que nós não possamos ser rastreados no mundo espiritual. Guarde nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada por mais um dia, tá? Deus abençoe a vida de vocês.